São 25 anos trabalhando com o esporte, muitos anos com a natação, experiência na área do rendimento, na área da formação esportiva. Tive a oportunidade de trabalhar com a seleção espanhola durante 8 anos, com a seleção galega de natação e nada. A gente teve bastante experiência com relação à formação de nadadores de competição, né? Então a gente viu toda aquela estrutura de base e eu, a parte investi no meu trabalho, conhecendo outras estruturas esportivas, tanto na Suécia como a gente foi na Inglaterra, a própria Europa, França, Itália, Alemanha, todos esses países que são potência no esporte de formação. A gente vai em qualquer campeonato europeu, ali não é campeonato europeu, ali parece já um campeonato do mundo, né, pelo nível que tem na base, né, tanto dos infantis, dos juvenis, júnior. Aquilo realmente é um campeonato impressionante. A gente sempre tratou de conhecer como eles trabalham, a estrutura que eles têm. Então eu fui juntando tudo que eu fui conhecendo, né, nesses anos, trabalhando, conversando com treinadores, com presidentes de federações, com diretores técnicos, entre outros. Então ficou tudo na minha cabecinha aqui, por que não montar um projeto nosso que a gente possa passar para frente. Eu não sei se eu vou ficar aqui no Brasil ou não, dificilmente. Estou voltando para a Espanha no próximo mês de julho, voltar lá para o meu trabalho. Mas eu queria deixar alguma coisa aqui no Brasil. Sei que a dificuldade de passar essa informação é complicada, tem gente que não valoriza, outros não estão nem aí, outros que pensam que sabe tudo, né? Parece que a gente está querendo prejudicar, né, tudo isso daí. Mas não, a gente quer passar uma informação de como desenvolver o esporte, do esporte na natação nesse caso, que pode ser para outros esportes também, para o benefício do clube, pode ser benefício de uma federação, benefício de uma confederação, benefício de um país. Então aqui dentro do Clube Espéria, pela oportunidade que eles me deram e cederam o espaço, também pode ser aplicado aqui do clube, claro, com dimensões menores do que uma confederação, ok? O meu próprio comitê olímpico também, tá joia? Então hoje eu estava pensando em falar sobre as bases estruturais de organização do esporte de competição, tá? Claro que é aplicado mais na natação pela praticidade que a gente tem do esporte. E no final do dia e amanhã falar um pouquinho sobre as capacidades condicionais e como se desenvolve em cada categoria. Aqui tem treinadores, tem professores, tem pais de famílias e tem profissionais do esporte. Isso para mim é uma junção. O que está faltando aqui é diretor, né? A diretoria também é muito importante, faz parte do processo. Então é tudo um conjunto, parte administrativa, parte técnica e parte sócio-familiar, tá joia? Então vocês ficam livres para fazer qualquer pergunta, tá joia? A gente vai passar informação, eu gosto de passar muita informação e qualquer dúvida vocês podem parar, conversar comigo, dar ideias também. Tem gente aqui muito experiente no esporte, tá joia? E a gente vai debater hoje tudo relacionado ao benefício do esporte, de uma estrutura que a gente pensa que pode ser realista, porque do tamanho do Brasil, acho que a gente está pecando muitas coisas em relação a resultados esportivos e a nível de organização, principalmente na base, né? Então é isso que a gente quer passar para vocês, tá joia? Bom, primeiro eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Bom, os slides estão em espanhol, a gente aprende a língua espanhola e também eu passo para vocês, tá? Para traduzir tudo isso aí é meio complicado. Eu vou fazer várias perguntas para vocês. Os próprios familiares aqui, os professores, treinadores, fazem uma análise autocrítica, tá joia? Porque a participação, o conhecimento dos familiares também é muito importante, tá joia? Que vocês não vão ser treinadores, mas sim faz parte de todo o processo do desenvolvimento do atleta, tá joia? Então a primeira pergunta que eu faço é se os nossos nadadores aprenderam, né, todas as habilidades básicas específicas do meio aquático, todos os estilos e seus fundamentos. Esse é o básico para iniciar a competição, para iniciar o treinamento,
né? Então nós vemos atletas de 14, 15 anos que têm dificuldade de fazer respiração, que têm dificuldade de fazer ter um bom equilíbrio, de fazer um bom giro, fazer um giro rápido, né? Uma boa saída, né? Por essas dificuldades que eles tiveram, que eles não aprenderam lá no passado. Tá? Já depois, claro, quem tem que fazer esse trabalho é o treinador lá no juvenil, no júnior, e não deveria fazer esse trabalho, e sim dar uma sequência do trabalho que foi realizado durante os anos anteriores, tá joia? Então isso daqui é o primeiro que se aprende. É o primeiro que se aprende dentro do esporte da natação. Isso em qualquer esporte também. Técnica, fundamentos e habilidades, né, do esporte em si, tá bom? Respeitamos e aproveitamos os diferentes períodos de treinamento, atendendo, né, o seu desenvolvimento físico, biológico? Essa é outra pergunta que eu deixo para vocês. Não é possível ter atletas ou pequenos atletas de 8, 9, 10 anos treinando com atletas de 14, 15 anos e fazendo o mesmo treinamento. Não, isso não pode acontecer. Então nós temos que respeitar esse desenvolvimento físico-biológico. Tá joia? Claro que na categoria infantil, na categoria juvenil, na idade puberal, você vê garotos de 13 anos que parecem homens, outros garotos de 13 anos que parecem bebês e competem juntos. Né? E muitas vezes esses garotos que são bebês, entre aspas, a nível de maduração biológica, eles deixam de nadar porque não ganham as competições, pensam que é ruim, pensam que não serve para nada. Né? Aconteceu comigo, no meu caso aqui particular, né? Com 5 anos eu comecei no judô e o professor falava que eu já não servia para o judô com 5 anos de idade, entendeu? Então a gente fica um pouquinho assustado com essas coisas. E nós temos que tratar de respeitar esse desenvolvimento do atleta a nível físico-biológico, aplicando as cargas de treinamento de acordo às suas categorias, né? Ao seu nível de treinamento também. Então fique claro aqui a ideia que eu passo, que não posso misturar atletas de distintos níveis, treinando a mesma coisa de diferentes idades. Cada idade tem uma carga a ser aplicada, né? Um trabalho a ser realizado, tá bom? Então isso que fique claro. Outra pergunta que eu faço é se planejamos, controlamos e conseguimos os objetivos do treinamento. Planejar, né? Não é chegar lá, né, e pegar e fazer o que é que eu vou fazer hoje. Entendeu? Se eu tenho um atleta de 25 anos, campeão olímpico, finalista olímpico, velocista, eu vou aplicar a carga de treinamento de acordo à sua recuperação para que essa carga seja a melhor possível dentro desse treinamento. Então eu tenho que ir me adaptando à realidade dia a dia desse atleta, a sua recuperação, o seu descanso, né, a sua alimentação, entre outras coisas. Tá, já? Mas eu tenho que planificar o que eu vou fazer, categoria por categoria, idade por idade. Isso a gente vai falar também a continuação. Controlar. O que significa controlar? É tomar o tempo ali, é pegar, colocar o pé na baliza e tomar tempo. Isso é controlar treinamento? Isso não é controlar treinamento. Isso é controlar uma certa velocidade para ver se vai mais rápido ou mais lento. Entendeu? Controlar é ver número de braçadas, ver como foram feitas as viradas, como foram feitas as chegadas, como foram feitas as saídas, a coordenação de nado, etc, etc. Equilíbrio, deslizamento, ok? Isso é controlar o treinamento. Mas nós temos que ensinar aos atletas a fazerem isso por si só. Ok? Porque quando eu sou treinador e tenho lá 20, 30 atletas ao mesmo tempo, como é que eu vou controlar tudo isso aí? Eu tenho que ensinar essa molecada, ok? A fazer esse controle, a contar as braçadas, a ver as respirações antes da virada, depois da virada, a chegada. Esse controle, esses atletas têm que estar aprendendo. Isso é onde se aprende? Lá nos mirins, lá nos pré-mirins, nos petis, eles já têm que saber basicamente o que tem que fazer. Entendeu? Isso a gente vai falar depois da planificação a longo prazo. Tá joia? E se conseguimos os objetivos do treinamento? Eu coloco lá, tem um treinamento muito bonito, maravilhoso, só que, claro, eu tenho que ir uma intensidade X, só que esse atleta não está indo uma intensidade X. Por quê? Eu estou fadigado, está desmotivado, o que seja. Eu estou cumprindo com o objetivo do treinamento? Não. Eu estou prejudicando, estou perdendo horas ali de trabalho. Tá joia? Então o treinamento tem que ser qualitativo sempre, não quantitativo somente. Qualidade, cumprir objetivos, ok? Então se eu estou lá com metabolismo aeróbio, estou trabalhando limiar anaeróbio, por exemplo, e esse atleta está indo uma velocidade superior de VO2 máximo ou de tolerância lática, eu estou cumprindo com o objetivo do treinamento? Não.
Tá? Eu estou indo numa sobrecarga maior do que eu quero realizar nesse treinamento. Ou quando eu quero fazer um trabalho muito intenso, esse atleta, por uma fadiga do sistema nervoso, o que for, não está cumprindo com a intensidade. Eu estou cumprindo com o objetivo do treinamento? Não. Se esse atleta tem que ir a um ritmo X, com uma amplitude de braçada X, com número de braçada X, com quantas pernadas subaquáticas fazendo depois da virada, eu estou cumprindo com o objetivo do treinamento? Também não. Deu para entender? Então essas perguntas aqui eu tenho que saber responder, tá bom? Controlar não é somente tomar tempos lá, ok? Tem muita coisa por ver. E a gente ensina isso com a molecadinha. Tá? Não lá quando está lá no juvenil, no júnior. Essa molecada do juvenil júnior tem que saber quase mais do que nós já, a nível de treinamento. Ok? Depois, nossos resultados competitivos são um objetivo ou uma consequência? Essa pergunta eu faço sempre, também os atletas têm que saber responder. Né? Espero que à tarde tenha algum por aqui. É um objetivo ou uma consequência? Meu objetivo é fazer uma determinada marca, bonito, maravilhoso. Meu objetivo é chegar numa final, ou nas medalhas, ou chegar numa semifinal. Ok, tem um objetivo. Mas eu quero saber qual é a consequência do trabalho que foi realizado. Se eu não treino, se eu falto, não me alimento bem, ou o que for, não tenho uma boa atitude, qual vai ser a consequência do resultado? Com certeza não vai ser boa. Ok? Muitas vezes na adolescência isso acontece, né? Má atitude no treinamento, falta nos treinamentos, mas como eu estou na minha puberdade, em plena maduração biológica, claro que chego lá, nado uns 50 metros, uns 100 metros, vou melhorar minha marca. Muitas vezes isso acontece, mas é um engano. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso e falar a realidade para o atleta. Olha, senhor, você tem 14, 15 anos, está em maduração, está melhorando suas marcas, mesmo que você treine 3, 4 vezes por semana, só que depois você vai pagar. Né? Isso não tenha dúvida. Agora colocar para nadar 1.500, aí vamos ver o que vai acontecer. Nadar uns 50 metros, claro, porque eles estão desenvolvendo força, estão desenvolvendo velocidade, etc, etc. A nível de trabalho já aeróbio, em condições, o negócio vai ficar o buraco é mais embaixo, por dizer assim. Tá bom? Então que fique claro isso daqui, que os resultados sempre vai ser a consequência do trabalho que for realizado. Tudo bem? Nossas planificações permitem a progressão necessária dessas categorias? Temos planificado categoria por categoria. Então a gente vai ver lá amanhã modelos de planificação, ok? Que modelo de planificação eu posso utilizar nas categorias de base? Qual o calendário que eu tenho? Qual o nível das competições? Tá? Então as planificações têm que ter uma progressão. Eu não posso pegar um atleta de 10 anos e fazer 50 metros semanais, 50 mil metros semanais. Isso a gente vai falar depois. Tá joia? Então é muito, muito importante que nós tenhamos, dentro de uma instituição esportiva, os profissionais que trabalham dentro dela, que esteja claro o que tem que trabalhar categoria por categoria, idade por idade. Deu para entender? Tudo bem? Depois, a última aqui, nossos nadadores conseguem a maioria de idade com excesso ou falta de treinamento. Então, olha lá, claro, 60 mil metros para um garoto de 10 anos, claro, está mais que claro que excesso de treinamento. Agora, pegar esse garoto de 10 anos e treinar um dia por semana 1.000 metros, pois também, né, aqueles muitos cuidadinhos que tem que ter, calma, porque tem que ter uma progressão, tem que ter uma adaptação, ok? De acordo às suas características, de acordo à sua idade também. Tá bom? Então, muito cuidado com isso, que também pode ser falta de treinamento, não somente excesso. Para isso, nós temos que quantificar, controlar todo o trabalho realizado em uma instituição esportiva. A gente vai falar muito disso hoje, tá joia? Então, é aquilo lá, botar as marcas unicamente, isso daí não é só controlar. Eu tenho que saber muito mais que isso, o buraco é muito mais embaixo, tá joia? Então, a gente vai falar sobre esse tema bastante hoje. Tá joia? No caso, pergunta. A segunda pergunta Sim. A questão, eu trabalho, na minha realidade é totalmente diferente, eu não tenho um técnico para cada categoria, independente. Além do infantil e juvenil poder treinar junto, teria uma abaixo disso poder estar treinando. Eu tenho um caso que tem Petis 2 que está muito desenvolvido e treina com infantil. E se eu deixar ele ali no Petis, vai atrasar, porque já veio, eu tive uma progressão que agora eu comecei a separar por categorias.
E se eu deixasse minha Petis 2 para treinar com os Petis, ia ficar inferior. Se eu subisse, eu estou começando a estabilizar ela agora. Sim. Essa é uma estrutura que pode acontecer, por exemplo, eu tenho Petis bons com infantis que não são tão bons. Eu não posso treinar com esses Petis bons com infantis bons, não sei se estão me explicando, e quantificar a carga de trabalho igual que esses infantis bons, os infantis com juvenis. Né? Tratar de que esses infantis que não são tão bons, entendeu? E ver que, puta, eu não estou chegando nesse infantil que é melhorzinho, eu posso treinar com meus Petis bons e um vai ajudar o outro, não sei se vocês estão entendendo. Deu para entender? Porque esses infantis que não são tão bons, quem sabe está no mesmo nível desse Petis, a nível de treinamento. Deu para entender? Então isso é motivacional para eles também. Ter um grupo de trabalho, ok? Que mais ou menos homogêneo, com categorias diferentes, que estão na idade já entrando na puberdade, ok? E depois, quem sabe esse infantil que não tão bom já passe para outro grupo infantil mais qualificado. A mesma coisa com os mirins Petis. Então eu tenho que ter subgrupos, eu não sei quantas raias você tem, o horário que tem, a gente vai ver isso daí também a continuação. Tem que ver as instalações que você tem lá para trabalhar, quantos por raia, etc, etc. Mas nós temos que tratar, não, eu tenho esse Petis bom, vai trabalhar com os infantis. Pô, esses infantis também têm subgrupos, né? Os CADAs, tanto a nível de força, a nível técnico, a nível de capacidade aeróbica, etc, etc. Então tem que saber fazer um grupo mais ou menos homogêneo dentro de categorias muito próximas. Ok? Eu posso ter algum juvenil também que vai lá treinar 3 vezes por semana. Isso nos clubes acontece muito. Isso no Central Alto Rendimento não acontece. Já nem entra. Deu para entender? Mas nos clubes isso acontece. Então, tratar de colocar um grupo mais ou menos homogêneo. Deu para entender? Sem extrapolar as cargas de trabalho nessas categorias. Porque eu tenho um infantil bom, vou colocar ele para trabalhar com os júniors. Com os júniors aí bons. Não pode ser. Isso não me entra na cabeça. Não sei se eu estou me explicando, se vocês estão entendendo. Né? Essa dinâmica aqui. Ok? Isso a gente vai falar também mais a continuação. Tá bom? Bom, então basicamente essas seriam as primeiras perguntas dentro da parte introdutória do nosso trabalho desse fim de semana. Alguma questão com relação a isso daí? Deu para entender? Alguma colocação? Vocês estão aqui na casa de vocês. Tudo bem? Ok. Bom, olha só. Primeiro, para dividir os grupos, eu tenho que saber quantos atletas federados e não federados existem dentro de uma instituição. Não somente aqui dentro do clube, e sim no estado, e sim no país. Eu tenho que saber quantos atletas temos, categoria por categoria, ok? Masculino e feminino, dentro do clube. Dentro do esporte, ok? Depois eu tenho que saber isso a nível regional e a nível nacional. Eu tenho que ter esse controle. Eu tenho que saber aonde está minha pirâmide. Se eu vejo que aqui, dentro desse clube, por exemplo, eu tenho 4, 5 nadadores pré-mirim e mirim, opa, temos um grande problema. Daqui a 4, 5 anos, quem sabe a gente não tem mais natação nesse clube. Deu para entender? Claro, eu vou ter 3 ou 4 aqui, excelente. Para chegar na elite, o funil é bem curto. Ali sim. Eu tenho 2 ou 3, vou estar um nível bom. Ou um nível excelente, por dizer assim. Agora, se eu tenho 3 ou 4 aqui, vão para um muito mau caminho. Eu posso ter 300 aqui, mas aqui eu tenho 8. O que é que está acontecendo? Então, se eu tenho esse bolo aqui repartido, idade por idade, categoria por categoria, eu vou poder subdividir os grupos ou dividir os grupos por níveis também, ok? E a parte eu vou ver aonde está o problema dentro da minha instalação esportiva, dentro da minha federação, dentro da minha confederação. Eu estive buscando, olha que eu busquei informação, não encontrei. E também não me quiseram passar. Se tem, né? Muitas vezes fala que tem e não tem nada. Né? Quantos mirins existem aqui em São Paulo que estejam federados? Quantos mirins? Esse a gente vai falar mais. Quantos petis? Quantos infantis? Nós temos que ter um histórico. Ou em 1980 tinha 690 mil mirins e agora a gente tem 300. O que é que aconteceu? A gente vai falar das competições também.
Nós, quando competíamos no Campeonato Paulista, quantos nadadores tínhamos competindo no Campeonato Paulista? Eliminatório e final. E agora quantos somos e é tudo final direta. O que é que está acontecendo? Então, quer dizer, o problema está aqui, o problema está aqui, o problema está aqui, o problema está na sociedade, o problema está onde? Nós temos que saber se queremos avançar. Senão, cada vez mais, em 2025 vai ter uma série aí, né, no Campeonato Paulista, nadando. Vão pedir para nós aí, o pessoal do público, entrar para cumprir 8 nadadores aí dentro da série. Já tem provas. Eu vi lá, 400 medley, 200 borboleta, as provas mais fáceis, né? As provas mais fáceis, normalmente, já tem uma série só, ou menos de 8 nadadores. Tá bom? Então, isso aqui, eu falo aqui dentro do Clube Espera também que seria muito interessante quantificar tudo isso daí. Categoria por categoria, níveis por níveis também. Eu tenho um PETIS 1 de tal nível, PETIS 1 também com outro nível, PETIS 2, e mirim, o que for. Tudo quantificado, tudo controlado. Tá bom? Bom, com relação a instalações, eu tenho que treinar em algum lugar. Eu preciso de uma piscina, né? No esporte, na natação, a gente precisa de piscina. Tá bom? Então a pergunta quais são as instalações que nós temos? Né? Quais as condições, tanto para fazer um trabalho fora da água, como dentro da água? Né? Então essa é a pergunta que a gente faz. Né? A gente fala desse clube, aqui tem piscina, aqui tem tudo. Ok? Tem outros lugares que não tem nem piscina de 25 metros, tem piscina de 20, piscina de 16 metros, piscina de 17 metros, 4 raias, 5 raias, às vezes 2 raias para treinar, né, com 40, 50 nadadores nessas 2, 3 raias. Como eles fazem? Como eles fazem? Tem resultados trabalhando dessa maneira. Eu vou trabalhar preparação física, eu não tenho nada, então pego, não vou trabalhar. Não tenho nada, não tenho material. Como não tem material, você não tem cérebro. Se você tem cérebro, você vai poder trabalhar sim. Entendeu? Aí pega a gravidade, pega o peso corporal, pega a ajuda de companheiros, começa a fazer trabalhos que são efetivos para o desenvolvimento de várias capacidades condicionais. Não precisa ter aquela sala de musculação maravilhosa que vale 30 milhões de dólares para fazer um bom trabalho. Né? A gente vê nos outros esportes, medalhistas olímpicos onde treinaram, que agora está mais bonito o negócio. Antes de chegar às medalhas, onde eles treinavam? Como eles treinavam? E conseguiram os resultados. Por quê? Atitude, vontade de fazer direito às coisas. Trabalho honesto. Tá? Então as instalações aqui nós temos que saber. Porque, claro, se eu venho trabalhar aqui nesse clube, eu tenho que saber com o que eu vou trabalhar. Aonde eu vou trabalhar, o que é que eu tenho. E se eu não tenho, eu vou ter que buscar, né, soluções para tratar de fazer um trabalho legal. Não ficar se queixando, né, sempre falando que tem problemas, que eu não tenho isso, não tenho outro, não tenho. Entra nessa dinâmica e aí, claro, resultados a gente não vai ter nenhum. Porque a gente só reclama. Tudo bem? Deu para entender isso daí? Então, se adaptar às instalações que vocês têm em relação ao trabalho. Tá joia? Não ficar se queixando sempre, né, que isso acontece bastante. Depois, com relação aos materiais. Né? A mesma coisa. Eu vou trabalhar, eu tenho que saber quais são os materiais que eu tenho. Né? Lá na piscina, lá muitas vezes com uma boinha a gente faz muita coisa. Muita coisa. Né? Então a gente pode utilizar os meios que a gente tem e fazer um trabalho bastante interessante. Tá joia? Claro, se a gente tem essa facilidade, tem um orçamento legal que possa ter esse tipo de material, excelente. Tá bom? Mas se não tem, a gente pode fazer bons trabalhos sem material também. Ok? A água é um fluido muito denso, que a gente pode trabalhar bastante bem dentro da água, bastante, e fazer uns trabalhos duríssimos dentro da água. Ok? Não precisa estar com aquela, né, aquela parafernália toda para fazer um trabalho legal. Tudo bem? E fora da água também. Alguma dúvida por aí? Alguma pergunta? Alguma colocação? Daniel? Obrigado. Alguma dúvida? Podem falar alguma coisa aí, meu. Eu estou super feliz que vocês estão aqui, porque são vocês que realmente confiam no nosso trabalho. Não precisa ser mais que isso, eu acho. Tá ótimo. Tudo bem? Bom, logística. Putz, São Paulo, né? Logística.
a típica desculpa, né? Pô, cheguei tarde no treinamento, né? Você chegou tarde por quê? Né? Que eu moro lá, eu morava na Zona Norte e treinava no Pinheiros, ia de ônibus elétrico para Pinheiros. Né? Era 1h30, eu sabia que era 1h30 de treinamento, de transporte. O que é que eu tinha que fazer? Sair antes, meu. Sair antes. Né? Se o treino começa às 7 da manhã, que horas eu tenho que sair de casa? Eu tenho que me programar. Claro que as dificuldades, trânsito, etc., em cidades grandes é bem complicado. Imagine fazer dupla sessão. Né? Você mora na Zona Norte, tem que treinar de manhã lá na Zona Sul, estudar na Zona Norte e voltar para a Zona Sul no período da tarde. Para. Agora tem cidadezinhas que a piscina fica do lado do colégio, o colégio fica do lado da casa e o pessoal chega tarde. Aí é o que eu escancaro mesmo, né? Porque eu sei onde eu estou dando a palestra, eu sei das condições da cidade e o pessoal chega tarde. Isso não tem nomes daí. Uma cidade grande muda a história. Né? Então um problema muito sério é o tema de logística nas grandes cidades. Por isso, né, que existem os centros de alto rendimento, por isso existem os centros de especialização e tecnificação esportiva, onde o atleta estuda, o atleta se alimenta, o atleta treina, facilita tudo isso daí. Okay? Aqui no Brasil, na área da natação, não posso falar que não tem. Né? Não sei se eu estou enganado. Né? Santa Cecília que está aí fazendo esse trabalho. Né? Mas é o Santa Cecília em Santos, é o tamanho do Brasil. É muito pouco com relação a isso. Tá joia? É muito pouco. Bom, para mim é quase nada. Tá joia? Então nós temos que tomar em consideração isso daí, o tema da logística também. Ok? Esse tipo de trabalho, os professores, os treinadores, têm que passar também para os familiares. Que muitas vezes o problema está dentro de casa. Ok? De sair tarde, pô, domingo vai treinar, ou sábado vai treinar às 7 horas da manhã, fica em casa. Para que treinar? Né? Essas coisas que acontecem muitas vezes. Tá joia? Então a gente fala um pouquinho sobre esse tema também, que é bastante importante. Com relação ao apoio do atleta, nós temos apoio técnico, sim ou não? Apoio sócio-familiar, apoio tecnológico, apoio institucional. Então, esses tipos de apoio, nós temos que ver como a gente pode melhorar cada um deles. Eu vou começar falando do apoio técnico. Tudo bem? Primeiro, está aqui o treinador, professor. Capacitar-se. Conhecimento. Ok? Não trabalhar no empirismo. Isso, lamentavelmente, isso acontece bastante. Tá joia? O professor ou treinador tem que saber, né, fisiologia do exercício, aplicado ao esporte aí da natação? Sim ou não? Sim. Bioquímica, que está relacionado? Temos que saber? Sim. Senão nós não sabemos o que estamos treinando, o que estamos fazendo. Ok? Psicologia, nós não somos psicólogos, mas nós não temos um psicólogo diariamente com nós, muitas vezes nenhum dia. Ok? Nós também temos que fazer parte desse trabalho de ser psicólogo. Quando treina mal, quando compete mal, daqui a 30 minutos vai ter que nadar outra prova, entendeu? Nós não temos o diploma, mas a gente é psicólogo. É isso aí. Eu sou psicólogo da Poliana, dos atletas, com certeza. Todo dia. É nós que estamos ali na beira da piscina trabalhando com os atletas. É nós que estamos motivando na hora das séries fortes, na hora da bronca também é da bronca. Né? Então nós temos que tomar também esse conhecimento da psicologia. Anatomia, nós temos que trabalhar, nós trabalhamos com seres humanos, temos que saber a anatomia. Se eu vou fazer um trabalho com um determinado exercício, eu tenho que saber quais são os grupos musculares que eu estou trabalhando e passar essa informação para o atleta. Vamos alongar não sei o quê, ou vamos fazer exercício. O atleta tem que ter conhecimento do que está fazendo, quais são os grupos musculares, quais são as articulações envolvidas nesse movimento. Ok? Para que está trabalhando com essa carga? Por que está fazendo essa velocidade de execução? Por que descansa tanto? Por que hoje sim, amanhã também e daqui a pouco, depois da manhã não? O atleta tem que saber tudo. Tem que ter esse conhecimento. E é o treinador que vai passar para ele também toda essa informação. Anatomia. Meio aquático. Né? Nós trabalhamos com meio aquático. Não adianta eu pegar fazer movimentos dentro d'água, igual que eu faço fora d'água, não tem nada a ver.
ok? Então nós temos que conhecer perfeitamente o meio aquático. Eu tenho que saber a profundidade da piscina, eu tenho que saber o tratamento da água, eu tenho que saber a temperatura da água, eu tenho que saber também a flotabilidade do meu atleta, a composição corporal do meu atleta, que vai estar relacionado também com o meio aquático, ok? Então eu tenho que saber vários fatores também, né, que estão relacionados com o nosso meio, para que nós podamos passar essa informação para o atleta e depois, claro, tratar de ter resultados. Nutrição, a mesma coisa com a psicologia, não somos nutricionistas, mas nós temos que ter uma informação grande com relação à nutrição, tá joia? Né? Tem gente que não, né? Você vê nas competições, os hambúrguer da Viga, a Coca-Cola, né? Antes de nadar, vê os pais entregando isso daí para os moleques meia hora antes de nadar. Depois, claro, imagina como vai nadar um 400 metros, um 200 livres com uma Coca-Cola na barriga, entendeu? Então é bem complicado esse negócio. Isso também é motivo de falar para os pais, que são muitas vezes eles que fazem esse tipo passa essa informação para eles, dá esse alimento, entre aspas, para eles também. Tá joia? Então a nutrição nós temos que saber. Se a gente está falando de fisiologia, nós temos que saber de nutrição. Ok? Desenvolvimento motor, isso está claro, nós trabalhamos com diferentes idades. Esse desenvolvimento motor temos que saber como se desenvolve dentro da água. Planificação do treinamento, biomecânica, que está relacionado com anatomia, também. Ok? Então, olha quanto conhecimento que o treinador tem que ter. E nós temos que ser humildes o suficiente e ver aonde nós falhamos. Porque sempre vai ter alguma matéria ou outra que a gente pode ficar um pouquinho atrás. E é o que nós temos que fazer, tratar de se reciclar e tratar de estudar essa debilidade que nós temos. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Bom... Aí eu falo um pouquinho, né, como eu falei, primeiro o apoio técnico, eu falo um pouquinho da titulação e formação dos professores. A minha pergunta nós temos aqui no Brasil, outros países nem têm, licenciatura em Educação Física, bacharel em Educação Física, mas quantas horas de natação nós temos dentro da carreira de Educação Física? Pouquíssimas horas pelo tamanho da importância que vimos antes do conhecimento de natação. Muito poucas horas. Pouquíssimas horas. Aí tem os cursos de pós-graduação. Aí eu pergunto, quais cursos de pós-graduação voltada para natação competitiva? Eu posso contar nos dedos aqui, quem sabe nem tem. E dentro dessas pós-graduações, isso de natação competitiva. Então não é uma pós-graduação de natação competitiva. Tem um módulo lá, alto rendimento, muito bonito e tal. Mas, vou ver 8 horas de alto rendimento de natação, ou de natação de formação, 8, 10, 12, o que for. Eu preciso de 800 horas para saber disso daí, mínimo. Teórica e prática. Mínimo 800 horas. Se eu quero saber tudo relacionado ao esporte da natação. Mínimo. Então nós precisamos aqui, né, que os treinadores, né, dos clubes e da seleção são profissionais e têm de educação exclusiva. A maioria dos professores são profissionais, se dedicam a isso ou tem que buscar também outros trabalhos? Então, quer dizer, eu trabalho 8 horas por dia em determinado lugar, depois vou dar treinamento. Não sei, o treinador tem que estar na beira da piscina treinando igual que eles. É de um lado para o outro, né, motivando, falando, gritando, orientando. Né, e necessitamos muita saúde e muita energia. Né? Agora, claro, se eu tenho quantidade de horas, eu trabalho fim de semana em discotecas, olha que tem treinadores que trabalham em discotecas quinta, sexta, sábado e domingo, ou quinta, sexta e sábado, e na segunda vai trabalhar, eu conheço assim, em outros países que pagam 150, 200 dólares por mês ao treinador. Você vai viver como com isso daí? Então tem que me virar. Outros dão aula de educação física, na escola, outros trabalham em empresas, porque a profissão não é regulamentada. Ok? Então, será que os profissionais, né, do esporte são profissionais, se dedicam a isso? Para se dedicar a isso, precisa ter uma certa condição financeira para viver desse esporte. Ok? E, infelizmente, isso não acontece. Né? Com R$2.000 aqui é complicado, né? Eu acho
acho que os próprios clubes, eles nem selecionam os treinadores dessa maneira. Quem tem qualificação, quem não tem, entendeu? Às vezes é mais por indicação, né? Eu vou colocar você ali. Se você... Por isso que muitas vezes eu fui atleta, profissional, tudo, e hoje eu sou técnica, dou personal, eu dou tudo. Tudo que pode trabalhar, então eu faço tudo. Mas eu vejo em academia, eles não perguntam assim, não pegam nem o seu currículo, perguntam o que você foi, o que deixou de fazer, aonde você se formou, quando você se formou, se tem cursos recentes, ou se você fez curso lá quando você se formou, sabe? Então assim, eu acho que os próprios clubes, eles não filtram muito, sabe? Então tá muito... Qualquer um consegue dar treinamento. Daí chega, eu dou alto rendimento, sei lá, em algumas cidades. Acho que vai estar todo mundo de acordo, né? Não tem jeito de falar outra coisa que não seja isso daí. Isso acontece sim, né? Por amizades do que a parte profissional, inteligência, competência, resultados, etc. Sabe por que isso? Porque o alto rendimento às vezes dá mais trabalho, né? Então o clube às vezes não quer que tenha ou uma academia, né? Não quer que tenha alto rendimento, porque vai dar mais trabalho, vai ser mais caro, vai ter mais cobrança. Então eu acho que não tenha, ou nem tenha essa tentativa de ter, né? Para ficar na meia boca, melhor não ter. Né? Vamos trabalhar só com os mirim petis e acabou. Ou os infantis e depois imigrar e acabou. Né? Essa era uma política. Né? Mas, infelizmente, tem clubes que têm essas condições de ter natação muito mais potente, muito mais forte, né? Mas, infelizmente, isso não acontece por essa mentalidade que é bem retrógrada. Sobre a faculdade também, que foi passado, eu não sei vocês aqui, os professores e tal, mas eu não aprendi alto rendimento, nada, foi zero na faculdade. Eu acho que a maioria do Brasil... Eu aprendi na pós só. Eu fiz pós-graduação em treinamento desportivo na Unifesp. Mesmo na Unifesp, 1 ano e meio, o que você tem de módulo, foi o que você falou. É aquele módulo reduzido, que é cuspido, né, para você, só para você ter aquele conhecimento assim, meio que global. Né? Sim. Isso acontece depois, claro, vamos exigir dos professores ou treinadores que façam um trabalho excelente, né, com ter essa formação, e muitas vezes se acomodam, já pensam que sabe tudo, né, e não é bem assim, tá joia? Então por isso que a gente fala com relação a esse tema, né? Então é necessário capacitar a todos os treinadores do país e ter uma mesma filosofia. Se nós aqui falamos de natação do país, do Brasil, nós temos que ter uma filosofia brasileira de natação. Né? Então, para isso, nós temos que começar a trabalhar com todos os profissionais que trabalham no esporte, ok? Para depois tratar de fazer um trabalho em conjunto. Não é possível que eu vá para um campeonato do mundo, por exemplo, eu pegue um atleta que não treina comigo, treina com outro treinador que não foi nessa competição por critérios de seleção, ok? Eu falo uma coisa para ele num treinamento, ele não sabe nem o que está fazendo. Deu para entender? Se eu vou falar que eu vou fazer um trabalho de potência aeróbica, isso aqui é potência aeróbica aqui, lá em Manaus, em Porto Alegre. Deu para entender? Não é potência aeróbica somente aqui em São Paulo. Okay? Então nós temos que fazer um trabalho em conjunto em todo o país para que nós nos entendamos. Okay? Mas para isso é muito trabalho, universidades, confederação, comitês, o Comitê Olímpico nesse caso, okay? Para fazer um trabalho em conjunto, aplicado à natação. Aplicado à natação. Sim, o Comitê Olímpico tem o curso de treinadores, mas ainda em relação ao esporte da natação, são poucos profissionais que tiveram oportunidade e a parte é muito pouco ainda. É muito pouco. Ok? Por isso que tem projetos, né, de curso de capacitação e montar uma escola nacional de treinadores. Existe uma escola nacional de treinadores aqui no Brasil inteiro. Nós temos aqui um congresso anual aqui em São Paulo. Se eu estou lá no Pará, para vir aqui para São Paulo é bem complicado. Então, nós precisamos ter uma escola nacional de treinadores, uma formação própria de treinadores, que isso pode ter numa confederação, numa federação. Ok? Para que todos podamos falar a mesma linguagem sempre, ter o mesmo entendimento. Ok? Então,
Uma das soluções seria esses convênios às universidades ou o próprio convênio com a própria confederação e ter uma titulação federativa, coisa que acontece em vários países da Europa. Ok? Titulação federativa. Então lá tem vários níveis. Ok? Onde está dando oportunidade de ter uma titulação aplicada à natação com 800 horas de natação, não com 30 horas de natação. Tudo bem? Alguma pergunta, outra colocação aqui?